Então, eu tive que usar e abusar da criatividade para poder fazer as minhas primeiras vendas. Foi onde, nessa época, as partes que me marcam muito são as minhas pesquisas de opinião na faculdade. Então, no começo, eu comecei muito tímida, e aí eu comecei a abrir alguns produtos para mim, e eu ia para a faculdade. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui com um batom fúcsia, e naquele mesmo dia eu vendi 8, só porque viram em mim. Então, foi onde eu comecei a entrar com a Mary Kay dentro da minha sala, né? E fazendo um pouco paralelo com alguns professores, alguns funcionários. E mais posteriormente, eu fazia muita pesquisa de opinião. E eu lembro que minha mãe, nessa época, já seguia carreira, já era uma diretora futura executiva, já tinha carro cor-de-rosa. E eu não fazia ideia do que era carreira, eu não queria isso pra mim. Eu achava que eu ia ser arquiteta e que ia ser muito rica. Mas eu liguei pra minha mãe aquele dia e falei pra ela: poxa, mãe, esse mês eu tive muita prova, muita matéria, muita coisa pra fazer, muitas maquetes, muitas plantas. Eu não tive tempo de vender tanto pra pagar o meu aluguel, o meu carro. Você consegue me ajudar esse mês? E minha mãe sempre me ensinou a ser firme. Ela sempre me deu de tudo do bom e do melhor, na medida do possível. Mas meus pais me criaram pra vida. Então, naquele dia ela falou: não, ainda tem uma semana. Você pode fazer. Eu sei que você consegue. E eu saí em desespero. Eu lembro que eu ficava no horário do almoço da faculdade. Tinha um caminho dos eucaliptos. E eu ficava ali fazendo pesquisa de opinião sobre demaquilante e lápis preto. Então era coração na mão de todo mundo que passava. Ali ninguém sabia que era minha mãe, minha própria diretora, então eu falava que minha diretora tinha me dado um desafio e eu precisava da opinião de 20 pessoas e ela era a 12ª. Eu usava muito isso porque se ela fosse uma das primeiras, talvez ela pudesse pensar que a pesquisa era ruim e ninguém quisesse participar. Se ela fosse uma das últimas, ela poderia falar: você já tá no final, né? Vou deixar para a próxima pessoa te ajudar. Então eu sempre deixava ela no meio do caminho. E todo mundo era 12ª. E aquele dia eu vendi mais de 20 demaquilantes e mais de 19 lápis pretos. Só num dia foi onde eu consegui pagar o aluguel da minha kitnet e o meu carro. E ainda pude ter dinheiro sobrando também para poder comprar material e tudo mais que eu precisasse para a faculdade. Mas a pesquisa do lápis preto e do demaquilante foi o que pagou muita conta minha com a Mary Kay. Eu escolhi Mary Kay